Fala, líder! Estamos aqui no Convertra, transformador, vereador transformador. Quero começar fazendo um super agradecimento ao Cadu, que me possibilitou estar aqui com vocês e junto a um time de grandes especialistas, trazendo um pouco do nosso conhecimento, do nosso know-how em marketing, em política, em direito eleitoral, enfim, de todos os especialistas que tem aqui. Quero agradecer então, Cadu, por ter proporcionado a nós estarmos aqui dividindo o nosso conhecimento, mas agradecer principalmente a você. Você, candidato, que está comprometido com a transformação, que está comprometido em ser a cara da nova política. Uma coisa é certa, como está, não pode mais ficar. Teve aí um deputado federal que não diz que pior que tá não fica, e não é que ficou, mas cabe a nós, que estamos do lado de cá, como estrategistas, como mentores, passar conhecimento, passar novas práticas, novas formas, novas maneiras de ver, de pensar e fazer política, mas cabe principalmente a você fazer a boa política. Eu quero começar dizendo algo que é óbvio para você, mas o seu desafio é muito grande. 419 mil candidatos a vereador no último pleito. 419 mil. Isso são 10 arenas do Grêmio lotadas, para tirar apenas uma arena lotada. Pouco mais de 50 mil vereadores, 57 se eu não me engano é o número, não me lembro de cabeça agora, de vereadores que são eleitos. Então você está participando da eleição mais difícil que há, que é a eleição para vereador. Você já deve ter se deparado com algum conteúdo meu, com os meus vídeos, com os meus e-mails, com os meus e-books, com o conteúdo que eu compartilho. Você já pode ter visto alguma apresentação de um produto que eu tenho, sobre marketing político, sobre novas formas, novas maneiras. Pode ser que já tenha ido em alguma palestra minha, assistido alguma palestra online minha. Sabe que hoje eu disponho de um largo conhecimento acumulado aí de 20 anos trabalhando com política e com marketing, aonde eu posso efetivamente estar aqui te ajudando nessa caminhada. Bem, se você ainda não teve contato com algum material meu, eu sou José Henrique Westphalen, sou mestre em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em planejamento criativo pela ESPM, eu sou bacharel em ciência política pela Universidade Luterana do Brasil, com inúmeros cursos de marketing político, onde aprendi essa técnica com os melhores profissionais, Chico Santa Rita, o próprio Duda Mendonça, o Maianelli e outros tantos profissionais do marketing político, dos quais eu fiz inúmeros cursos nessa área. Isso me deu uma capacitação em entender política, entender marketing político, mas a vivência e entender de comunicação digital me deu muito mais. E é sobre isso que eu quero falar com você. Pois não adianta eu estar comprometido com uma nova maneira de fazer política se eu não pensar de uma nova maneira. E eu vou te trazer aqui 3 regras de ouro. 3 regras de ouro para essa nova maneira de fazer e pensar a política. O querer ser, o interesse verdadeiro e o funil do relacionamento. E eu quero estar conversando contigo sobre isso. Mas antes, eu quero que você pense sobre alguns aspectos para que você entenda a importância de assistir essa palestra até o fim. E se ao final dessa explanação inicial não fizer sentido o que eu vou te falar, tudo bem, não perca tempo vendo, mas eu tenho certeza que você vai entender. Semana passada eu estava me deslocando para Porto Alegre, minha cidade, até um bairro muito distante. Passei por um dos parques mais movimentados de Porto Alegre às 4 horas da tarde e havia muitas pessoas caminhando, conversando, tomando chimarrão. E uma pessoa que trabalha comigo falou: o que esse pessoal faz na hora do expediente, desocupado aqui, sem nada para fazer? Eu olhei para ela e disse:
Quem disse que eles não têm nada para fazer? Eles simplesmente estão trocando a jornada de trabalho. Ao invés de ficarem encerrados no escritório com um dia lindo como o que estava, eles vieram aproveitar o dia lindo e vão produzir depois. Por quê? Porque a internet, as redes sociais, a tecnologia possibilitou essa mudança, inclusive no hábito de trabalho. Eu trabalho muito por projetos. Então eu tenho minhas metas, eu tenho os meus prazos que eu preciso cumprir. Se eu cumpro ele dentro da minha empresa, ou no meu escritório, no meu apartamento, ou num parque com o meu computador conectado ao 3G, tanto faz. O que interessa é que eu cumpra e entregue o meu trabalho. Claro, você vai me dizer, não é para todo mundo que serve isso, não são para todas as profissões. É claro que não são para todas. Mas hoje, quem pode faz a opção de estar dentro do escritório ou não estar dentro do escritório. Essa é uma mudança muito grande que houve na sociedade. Aí você vai me dizer novamente, tá, mas isso aqui não é um exemplo que cabe para a política. Pois é. Há 30, vamos pegar 30, não quero pegar nem muito tempo, final da década de 70, início dos anos 80, nas cidades menores, no interior, mais longínquas da capital, de qualquer estado, a condição de vida, de higiene e saúde das pessoas era igual a que é hoje? As pessoas tinham acesso à luz elétrica, à água encanada, a esgoto? Ora, eu conheço municípios próximo ao município que eu nasci, Cruz Alta, municípios muito pequenos, que há 30 anos, 35 anos atrás, as pessoas ainda tinham aquela patente fora de casa. Nas cidades, as pessoas mais abastadas tinham 1, 2 aparelhos de televisões a tubo, aqueles grandes. Os ar-condicionados, quem tinha, eram ar-condicionados enormes, pesados e barulhentos. Telefone celular, internet, nem sonhando. Há 10 anos atrás, não existia o Facebook. Então vejam, o mundo nos últimos 10 anos ele evoluiu mais que nos últimos 70. E nos últimos 70 anos ele evoluiu mais que em qualquer período da humanidade. E sabe qual foi a única coisa que não evoluiu nesse tempo? A forma e a maneira de fazer política. Política continua sendo gastar sola de sapato, apertar a mão de eleitor e gastar um bom dinheiro, não é? Então me diga, se tudo mudou, a política também não tem que mudar? Não tem que ser transformadora? Eu acredito que sim. Se você também acredita, me acompanhe que nós vamos falar sobre essa mudança, sobre essa transformação, a partir da primeira regra de ouro, que é a regra do querer ser. Por que querer ser? Para você ser candidato, sim, você precisa querer ser candidato. Mas muito mais do que isso. Para ser um candidato reconhecido, você precisa saber para que você quer ser candidato. Estou falando para o futuro, não uma justificativa. O que você vai fazer depois de eleito e que tem a ver com a sua essência, com a sua verdade. Vejamos alguns exemplos, e aqui eu quero começar com uma ruptura em tudo que você já ouviu falar sobre política. A política ela é feita de categorias. Os políticos são enquadrados em categorias. Eu quero citar alguns exemplos. Você não precisa me dizer se gosta ou não gosta, não precisa fazer nem valor de juízo sobre essas pessoas. Mas me conte uma coisa. O deputado federal G. Willis, você sabe qual é a causa que ele defende? Você sabe. O deputado é envolvido com a causa LGBT, com a causa homossexual. O deputado Jair Bolsonaro, ele é um deputado com valores conservadores ou liberais? Ora, você sabe que ele tem ideias mais conservadoras. A deputada Maria do Rosário, qual é a área de atuação dela? O que ela defende? Qual é a bandeira que ela defende? Direitos humanos? Você sabe? Vamos pensar no deputado Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul.
um pouco mais difícil, não é um deputado com uma expressão tão grande que nem essa, apesar de ser um dos deputados mais votados do Estado, se eu não me engano foi o deputado mais votado na última eleição, mas ele defende a agricultura. Ou seja, você acabou de categorizar alguns parlamentares. E como é que você conseguiu isso? Pois eles têm uma atuação muito forte, eles se identificam com um tema. Então, o querer ser envolve essa primeira questão. Não queira ser o candidato de todos. Seja o candidato daquele público que se identifica com você, com as suas ideias, com o que você pensa, com o que você defende. Aí começa a grande transformação. O eleitor passa a vir até você pela identificação, por corresponder às mesmas ideias. O querer ser parte da sua verdade, da sua essência. Você é uma marca como político e essa marca transmite valores. Você tem uma identidade profissional, uma identidade pessoal. Você precisa unir essa identidade e entregar para o eleitor. E no momento que ele reconhecer, a partir de um comportamento congruente seu, na sua vida política, na sua vida pessoal, ele vai passar a te seguir. Ele vai passar a se identificar com você. Desta forma, ao invés de você ir até o eleitor passa a vir até você. Esta é a primeira regra de ouro, a regra do querer ser. Então é muito importante que você faça este exercício. E é um exercício que é para você, não é um exercício para ninguém. Fique no seu quarto, no seu escritório, pegue um papel, uma caneta e escreva uma carta para você. Escreva uma carta se apresentando como candidato. Sem pensar nas palavras, escreva com o coração. Saiba o que você é, quem você é. Sabendo isso, você vai saber ter um posicionamento, ter uma imagem e um slogan que entregue ao candidato, entregue ao eleitor a sua verdade, o que você precisa. Eu viajei um pouco aqui, eu comecei a pensar em como isso é importante, em ter essa imagem, essa identidade muito formada. Eu comecei a pensar em algumas empresas, por exemplo, você compra amido de milho ou você compra maisena? Você compra energético ou compra Red Bull? Você compra lâmina de barbear ou compra Gillette? Vejam, são exemplos de produtos que se tornaram referência na sua categoria e são procurados pela marca e não pela categoria de produto. Como político, você precisa ser isto. Você precisa se tornar referência, ser a referência da categoria. Você precisa se tornar uma marca tão forte, tão presente na vida do eleitor, que ele vai te seguir e vai se relacionar contigo pelas suas ideias, pelo seu pensamento, porque ele acredita nos mesmos valores que você acredita. Essa é a regra de ouro do querer ser. Tão importante quanto ela é a regra do interesse verdadeiro. Eu gosto de falar sobre essa regra citando um grande exemplo de uma pessoa que todos conhecem, que é Martin Luther King. Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, defensor da liberdade racial, dos direitos dos negros. Martin Luther King se tornou um ícone, modificou lei nos Estados Unidos, modificou leis no mundo inteiro, figura conhecida e conceituada até hoje. Martin Luther King militou pelo movimento da igualdade na década de 60, 50 nos Estados Unidos, no auge da segregação racial. Você acredita que este homem negro teria conseguido, numa sociedade preconceituosa como a sociedade americana, e nós estamos vendo na televisão ainda resquícios deste preconceito enraizados na sociedade americana, você acredita que Martin Luther King teria conquistado e teria feito tudo o que fez se fosse simplesmente uma causa oportunista, que ele viu uma oportunidade de ascensão pessoal? Evidente que não.
Martin Luther King dava 120% dele, pois ele acreditava na causa e ele tinha um interesse verdadeiro pela causa, ele tinha um interesse verdadeiro pelas pessoas. Ele acreditava que o mundo deveria ser igual. Assim como Mandela, que passou boa parte da vida preso e depois de eleito, ele não quis vingança, ele continuou querendo igualdade. Então, são dois exemplos aqui do quão forte pode ser o interesse verdadeiro. E aqui, eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou te dizer, que não fui eu que inventei. Dale Carnegie, há 70, 80 anos atrás, escreveu sobre isso. As pessoas só se interessam por elas mesmas. Achou forte o que eu falei? Faça um teste. Pegue aquelas fotos de grupo que tu tira em excursões, em festa de final de ano do trabalho, de turma de colégio. Pega uma dessas fotos e mostre para alguém que está na foto. Olha, encontrei uma foto do colégio. O que a pessoa vai fazer? Vai procurar primeiro ela. Óbvio. As pessoas se interessam primeiramente por elas mesmas. Se as pessoas se interessam por elas e não se interessam primeiramente por você, está aí uma grande razão para você passar a ter um interesse verdadeiro por essas pessoas. De você se relacionar verdadeiramente, querer ajudar ela, querer estar próximo dessas pessoas. Essa é a essência do interesse verdadeiro. E como o interesse verdadeiro se manifesta na internet, nas redes sociais? Ora, através de uma comunicação um a um. E aqui vem a grande sacada. Embora a nossa rede, a nossa página possa ter milhares e milhares de pessoas, quando eu envio uma mensagem, não são milhares de pessoas que estão recebendo. Uma pessoa está recebendo aquela mensagem, pois a tela do nosso computador, do nosso celular, ela é única, ela é só nossa. Aquela mensagem, ela está indo no um a um, porém, para uma massa de pessoas. Passe a se comunicar um a um nas redes sociais. Passe a se comunicar com interesse, conhecendo as pessoas. Vamos fazer um exercício de imaginação sobre o interesse verdadeiro? Você é candidato. Candidato sempre vai a muitas reuniões, é convidado aí a inúmeros locais. Digamos, hipoteticamente, vamos fazer um exercício, eu vou exagerar nos exemplos para que você fixe o exemplo, tá? A sua base de eleitores é acima de 40 anos, extremamente conservadora, com valores católicos e familiares muito presentes. Você é uma pessoa que vai à igreja todos os domingos, a comunidade católica lhe reconhece. Essa é a sua base eleitoral. Porém, você está tão ávido por votos que um pai de santo de um terreiro qualquer na sua cidade, e eu não tenho problema nenhum com pai de santo, com terreiros, acho uma religião tão digna e tão nobre quanto qualquer outra, não faço juízo, cada um tem sua crença, mas só para citar como exemplos bem antagônicos. Diz que vai ter um ritual com oferendas e vai ter mais de 200 pessoas da comunidade. E você aceita o convite, vai, confraterniza com as pessoas, vai lá, conversa, participa de todo o ritual sem problema nenhum. Mas aí eu te pergunto, essas pessoas que estavam lá, ok, lhe viram lá, candidato, bacana, mas você tem relacionamento com essa comunidade? Não. Você tem relacionamento com esse grupo? Não. Faz parte da sua crença? Não. Faz parte do seu grupo de relacionamento pessoal e de amigos? Não. De outro lado, você acredita que aquele seu eleitor católico, fervoroso, conservador, vai gostar de ter lhe visto, de saber que você esteve neste evento?
que é completamente o extremo do que ele pensa sendo extremamente conservador, não vai gostar. E aí você esteve tentando buscar votos num eleitorado que você não tem o mínimo relacionamento, possivelmente não vai pegar nenhum voto, ou um, dois, mas está arriscando perder a sua base eleitoral, que é muito forte em um segmento. Vejam que eu usei esse exemplo extremado, e quando a gente usa exemplos de religiões, elas causam paixão e dor, justamente para deixar marcado essa distinção sobre o interesse verdadeiro. Se você é muito identificado com alguma coisa e vai tentar buscar em outra que é completamente o oposto daquilo que você acredita e que as pessoas que te seguem acreditam, você cai em descrédito. Você perde eleitorado ao invés de ganhar eleitorado, pois você não está agindo com interesse verdadeiro, você está agindo com interesse puramente eleitoral. Por isso esse exemplo. Então vejam que o interesse verdadeiro é extremamente importante. E saiba que a forma como tu conversa com as pessoas, frente a frente, olho no olho, deve ser a mesma maneira de conversar com as pessoas nas redes sociais, na internet. Seja verdadeiro com as pessoas. Seja natural. Use a internet e as redes sociais a seu favor. As pessoas expõem sua vida nas redes sociais. O Facebook nos dá várias pistas sobre os gostos e preferências, problemas e alegrias que as pessoas têm. Use as redes sociais para conhecer melhor o seu eleitor, para quando você estiver pessoalmente com ele, você tenha uma conversa que seja do interesse dele, não do seu interesse. Faça com que ele se interesse por você, se interessando por ele. Este é o interesse verdadeiro, esse é o segredo que vale para uma relação digital e para uma relação frente a frente, pessoa a pessoa. Esta é a segunda regra de ouro. Este é o interesse verdadeiro. Vejam que essas regras, elas são regras importantes para a internet, mas elas são regras importantes para a sua vida. Esta é a transformação. Esta é a nova maneira de fazer e de pensar política. É virando uma chave, é mudando a forma de construir a política. E o funil do relacionamento? É justamente você pensar que as suas redes sociais, a internet, elas vão funcionar como um filtro, onde você vai atrair pessoas, vai se relacionar com essas pessoas, vai passar a ter credibilidade perante a elas, ter relevância, e aí sim conseguir o voto. Imagine você usando na sua eleição técnicas de monitoramento da internet e das redes sociais. Então você pode ver o que está sendo falado sobre as eleições, sobre você, sobre os temas que você defende na internet, saber em qual bairro estão falando mais sobre isso ou sobre aquilo. Então você usa essa segmentação para ver dentro da sua base de apoio, da sua rede de relacionamento, do seu Facebook, quem são as pessoas daquele bairro, na qual aquele problema está latente. Você identifica, você começa a se relacionar com elas, e como você já tem uma empatia, já conhece, pede que elas organizem uma reunião para você ir falar sobre tal assunto que é importante para aquela comunidade. Veja, você usou a tecnologia e a informação para construir uma máquina de votos. Você vai estar proporcionando ser mais assertivo, ser mais inteligente. Ao invés de sair de casa em casa, de porta em porta, você vai deixar que a internet e as redes sociais façam o filtro do que é importante, o que não é, com quem se relacionar, como se relacionar. Então, você pode usar para se aproximar de pessoas que você não conhece, para se aproximar de pessoas importantes, para estreitar relacionamentos e poder convergir isso em votos. Você pode identificar dentro da sua base no Facebook quem são aquelas pessoas que são verdadeiros comunicadores, que podem realmente te auxiliar, te ajudar na sua campanha. Pois
A gente sabe que nem todas as pessoas se engajam numa campanha eleitoral. Ela pode gostar de ti, pode votar, mas às vezes ela não vai fazer campanha, não vai sair pedindo voto. Mas existem pessoas que são comunicadores natos, são pessoas que se envolvem em diversos grupos, diferentes esferas, que têm o maior prazer em ajudar outras pessoas. Eu digo que são colecionadores de pessoas. Precisamos identificar da nossa base quem são esses colecionadores de pessoas, quem são essas pessoas que amam fazer favores e estar juntos, para então nós engajarmos essas pessoas na nossa campanha. Este é um funil do relacionamento. É tu conseguir mapear de forma estratégica, de forma efetiva, quem pode realmente trazer algo positivo para a tua campanha. Dentro do funil do relacionamento, a gente usa diversas ferramentas para construir e consolidar a nossa imagem, a nossa interação nas redes sociais. São blogs para que você escreva textos com os seus pensamentos, que estejam alinhados com a sua verdade. O Facebook para compartilhar e se relacionar com pessoas. O Instagram para publicar fotos e imagens interessantes e importantes para aquela pessoa, não só fotos suas de campanha, não só fotos você pedindo voto. Poste coisas, poste imagens que façam sentido para as pessoas. Desta forma, você vai estar construindo não só uma máquina de votos, mas uma política diferente, uma política inovadora, uma política para frente. Este é o intuito. Você pode estar se perguntando se essas regras de ouro fazem sentido. Eu posso te dizer por experiência. Fui candidato a vereador, perdi uma eleição praticamente ganha, perdi pelo dinheiro, mas principalmente porque na época eu não entendia essa lógica, essa maneira de se relacionar. Hoje mesmo eu conversava com algumas pessoas que eu tenho relação por conta desse trabalho que eu faço com vereadores, e ela me trouxe um exemplo. Olha, minha agência disse que eu tenho que ter meu slogan de campanha como a candidata do novo. Tá, tu é a única candidata nova que vai ter na tua cidade? Não, vão ter várias outras. Que diferença faz isso? O que isso tem de verdade para você? E aí eu comecei a conduzir ela dentro dessa jornada de uma nova maneira, e ela se deu conta que para ela ter sucesso na eleição, ela precisa ser verdadeira com ela, para poder ser verdadeira com os outros e poder fazer com que toda essa engrenagem funcione de uma maneira positiva. Por isso, liderança, uma nova maneira de pensar e fazer política começa mudando a forma de ver o mundo, a forma de ver a política. E ela amplia o teu sucesso fazendo o que você está fazendo hoje, aqui, agora, buscando conhecimento. Aproveite o congresso, aproveite todo o conhecimento que as pessoas estão disponibilizando, profissionais maravilhosos com produtos incríveis. Veja tudo que eles têm para te entregar, para que você seja um candidato melhor, você seja um político melhor, que você realmente faça a diferença na vida de todas as pessoas do seu município. Quero agradecer imensamente este tempo que nós estivemos juntos. Contem comigo, me procurem nas minhas redes sociais, podem acessar o meu blog www.provocadordigital.com.br, me mande uma mensagem, vamos trocar informações e continue ligado em tudo que tem no Congresso e fique esperto que eu já sei que vem coisa boa por aí. O Cadu está aprontando um negócio legal para vocês. Então eu quero desejar um grande abraço, bons trabalhos e sucesso na sua eleição.